Oi, bom dia, gente, tudo bem? Obrigada pela presença. Oi, Lela. Tá ótimo. Tá certo, obrigada. Tá bom. Eu sou a Amanda Assunção, sou psicóloga e arteterapeuta e escrevo em alguns momentos. Hoje eu vou apresentar um pouco da ligação que, na minha experiência como psicóloga e como pessoa, eu vi entre a literatura e a psicologia. Como a literatura, como as artes colaboram com a psicologia. Tá? Na minha experiência, eu sempre fiquei em dúvida na época da minha escolha profissional, se eu queria arte ou psicologia, e aí eu fui descobrindo caminhos da arte terapia e tudo, e vi que as coisas poderiam se encontrar. E fui vivendo a minha experiência desse encontro. Então, o início, até por coincidência, eu encontrei essa pessoa ontem que me levou a me inspirar a contar esse início da minha carreira, que foi o Cacá Verá, que é um indigenista que escreve, que faz vivências, né, super militante. E eu conheci ele em Florianópolis, na minha primeira graduação. Foi em naturologia aplicada, né? Meu nome é Amanda, vem do Tupi-Guarani. Então sempre eu tive essa curiosidade com relação à cultura indígena. E aí conheci o Cacá, que tinha um professor antropólogo, comecei a me embrenhar nessas experiências, a frequentar a aldeia Guarani, né? Fui no encontro de culturas na Chapada dos Veadeiros, fiquei uma semana acampada com 12 etnias indígenas, ouvindo as histórias deles, dançando com eles durante a madrugada, me alimentando. É uma experiência assim, que mudou a minha vida, o olhar para a vida, né? Inclusive o respeito deles, porque assim, nesse encontro, cada etnia era responsável pelo dia. Então a música, o tipo de alimento, os rituais seriam respeitados daquela cultura e os outros seguiam. E durante a madrugada eles iam para um terreno amplo e começavam a dançar. E aí quem tinha ficado responsável por aquele dia ia em frente com o encontro com a etnia que ia receber a responsabilidade pelo dia seguinte. É como se passasse um bastão. Então começava com a dança de um grupo e terminava com a dança do outro, né? O respeito que a gente não vê na nossa civilização hoje, entre as diferenças e diálogos, e palavra, né? Então, enfim, aí desse trabalho, isso me inspirou no estudo de mitologia. Então, eu fui ler o Campbell, fui ler Jung, entender os arquétipos, a influência, né, da mitologia na psicologia, na experiência humana. E o Campbell diz que o mito é uma expressão cultural de uma experiência atemporal humana. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele fala de um inconsciente coletivo nosso, que a gente comunica através dos mitos experiências comuns da humanidade. Então isso tanto serve num caminho de aprendizado pela vida, quanto de diminuir a solidão de um sofrimento. Quando você escuta que outra pessoa vivenciou um trauma, uma experiência parecida com a sua, isso diminui a solidão da dor. Então, eu fui fazer uma pesquisa. O microfone tá... Tá, obrigada. Eu fui fazer uma pesquisa na Unicamp, na oncologia, e aí eu tinha que escolher como é que eu ia falar com aquele grupo em quimioterapia, num estado de tanto sofrimento, num encontro que não era constante, porque tinha gente que estava todo dia ali, tinha gente que não, então não podia mexer em coisas profundas que de repente depois eu não fosse dar conta de acompanhar e de lidar, né? E aí nesse percurso que foi escolhido foi a mitologia indígena, exatamente pela metáfora. Porque além do que eu falei antes da experiência do campo, né, desse núcleo comum das experiências humanas,
na metáfora, você assimila aquilo que a sua psique permite. Então, se você não dá conta de aprofundar demais no tema, você não vai. Para o grupo, para aquela experiência dolorida, o que pareceu mais respeitoso e com chance de poder trabalhar as questões não superficialmente foi o uso da mitologia. Então eu fiz um estudo, né, dos núcleos de sofrimento na psico-oncologia. Então, quais eram os principais medos? Medo da morte, medo de deixar a família, medo dos conflitos que ficavam na família, o silêncio, o desamparo, o medo do que se vivenciava antes de chegar no momento da morte, né, do adoecimento. E eu busquei isso dentro dos mitos em forma de metáfora, e aí eu fui contar esses mitos durante a sessão de quimioterapia. As pessoas do ambiente ali, os profissionais que estavam ali constantes, me alertaram que eles poderiam não gostar, que outros tipos de atividade já tinham sido evitados, mas para minha surpresa eles gostaram muito e quiseram muito, porque o principal relato era o silêncio aterrorizante da medicação, né? Então, enquanto eles ficavam ali recebendo aquela medicação, viam pessoas num estado mais agravado, viam várias coisas, os monstros vinham na cabeça, né? Até onde eu vou, como eu vou chegar. Então, eles se apegavam a qualquer coisa que tirasse daquele silêncio. Eu e uma musicoterapeuta fazendo esse trabalho lá, e depois que eu contava os mitos, eu sentava e ouvia um por um do que eles tinham gostado nos mitos, do que tinha despertado, e para minha surpresa eu comecei a ouvir muitas histórias. Foi muito rica essa experiência. E além dos núcleos que eu tinha escolhido, dos mitos, eles davam sentido daquilo que eles precisavam no momento. Então, cada um na sua experiência pessoal identificava no mito algo que ele precisava trabalhar. Então, por exemplo, teve uma pessoa que o que chamou a atenção em um dos mitos era o conflito entre dois irmãos, do porquê que as pessoas não conseguiam viver em paz. E o conflito dele é porque a família dele estava em briga e ele tinha esse medo, né, de acontecer alguma coisa com ele e a família não estar bem. Enfim, por isso que a gente, o título, isso foi publicado num livro, tá? O Câncer Diante da Psicologia, uma visão interdisciplinar. E o título do capítulo é A Mitologia Indígena e seus símbolos, imagens e sentidos para os pacientes de quimioterapia. E quem dava o sentido eram eles. Eu escolhi um mito que falava da descoberta da luz, do fogo, na verdade, e o intuito era assim, eles passavam por uma situação de muito medo até descobrir a luz. Então, de que às vezes a gente passa por um sofrimento, mas pode também encontrar outras sabedorias dentro desse sofrimento. Para uma das pessoas que me deu o feedback no fim da contação dos mitos, ela se apegou que as mulheres saíam para colher frutos para sobreviver ao inverno. E aí ela associou a contação de mitos com isso. Então era como se você desse, se você fornecesse um momento de paz no nosso sofrimento, um apaziguamento para esse silêncio em que a hora não passa, para a gente repor a energia para passar para outros momentos difíceis, né? Então, mesmo que eu não tivesse dado atenção para aquela parte do mito, a pessoa ouve e dentro da experiência dela, ela dá esse sentido. E essa é a diferença do símbolo e do signo. O signo é algo que você interpreta imediatamente. Você vê o símbolo do WhatsApp, você sabe o que está significando o WhatsApp. Você vê um símbolo do restaurante, é um signo, na verdade. Indica que tem um restaurante ali. O símbolo, ao contrário, ele é inesgotável, porque ele pode ser acessado pela subjetividade do sujeito. E ele é passível de várias interpretações, e a mesma pessoa pode fazer essa leitura desse símbolo de maneira diferente ao longo da vida.
Pare e pensa na experiência de vocês, de repente um livro que você leu quando era adolescente, gostou muito, e você relê na vida adulta e encontra um monte de outras coisas que naquele período você não era capaz de acessar e compreender. Então tem essa experiência do símbolo, de que ele fornece algo passível de ser interpretado de muitas maneiras. Ele não se esgota. A gente brinca que a gente constela ele. Você encontra uma significância que pode ser sempre ampliada. Bem-vinda. Para vocês que chegaram agora, pode ficar à vontade. Tem espaço aqui também. Não, também cabe. Chega pra lá. Só para contextualizar para vocês que chegaram agora, eu sou a Amanda, psicóloga e arte-terapeuta. Eu estou contando da minha experiência em unir a arte, a literatura com a psicologia. Nesse primeiro momento eu contei sobre uma pesquisa que eu fiz na Unicamp, na quimioterapia, com mitos indígenas. Então, como a metáfora acessa conteúdos internos da psique de uma maneira que respeita o limite de cada um, que ele dá conta de elaborar e de trabalhar naquele momento. Bom, enfim, esse foi um processo, né, uma parte do meu trabalho com arte-terapia. Vieram outras na minha própria experiência pessoal, eu gostaria de contar, porque aí esse é um jeito de lidar com a literatura e de acessar. Tá ali o conto, a pessoa acessa de acordo com a forma que ela precisa. Mas o título da minha conversa hoje é Epifania, que é um momento diferente disso. É quando você aleatoriamente encontra uma obra de arte e tem essa sensação de uma compreensão mágica, de uma compreensão quase que divina de algo da sua existência. Muitas vezes a gente não consegue elaborar tudo racionalmente, é uma sensação quase que visceral mesmo, nesse encontro, nessa identificação. Então ela tem a vantagem disso. Às vezes tem pessoa que no processo só ali de consciência, de diálogo, de entender as coisas, vai até um limite da transformação, e quando ela encontra em outro lugar essa experiência de identificação, isso dá uma compreensão diferente. Por exemplo, num processo terapêutico, tem uma pessoa que está tempo trabalhando com, eu sei que eu busco a aprovação da minha mãe, que eu sou perfeccionista porque eu associei que eu tinha que ser perfeita para ganhar aprovação. Ela entende isso, mas ainda tem um núcleo que não se desfez, que está ali daquela dor que leva um tempo para ser processada. Aí ela assiste um filme e vê uma personagem que vivencia a mesma história que ela vem para a sessão chorando, porque é um outro caminho de compreensão, é um outro caminho de identificação, né? Eu, na minha história pessoal, um dos filmes que eu mais assisti quando eu era adolescente foi o Como Água para Chocolate. Não sei se vocês conhecem, é baseado num romance da Laura Esquivel, né? Mexicano, aquele realismo fantástico. Então, uma personagem, a Tita, que ela já nasce chorando na cozinha por causa das cebolas, porque ela gostava muito da cozinha, e diz que a água sai do ventre da mãe e alaga a casa. Ele é todo fantástico, assim. Mas, enfim, na tradição mexicana, a mãe é viúva e a Tita é a mais nova das filhas. Então, ela é condenada a ser a cuidadora da mãe. Ela não pode ter vida, ela não pode se casar, ela não pode trabalhar. A vida dela é permanecer ao lado da mãe para ser a cuidadora dela. Em um certo momento, a Tita se apaixona pelo Pedro. E o Pedro vai até a casa pedir a mão da Tita. E a Tita está toda na expectativa na cozinha, esperando a resposta da mãe. Quando vê, a mãe volta e diz que o Pedro vai se casar com a filha mais velha, com a irmã dela, porque ela não pode se casar.
E a anulação e a crueldade da mãe é tão grande que a mãe põe ela para cozinhar as comidas do casamento da irmã com o homem que ela ama. E aí diz que ela cozinha chorando sobre aquela massa que adoece todos os convidados, que são tomados de uma melancolia, e a partir do momento que eles comem o bolo, eles vão para a beira do rio chorar, sem entender o que está acontecendo. Enfim, a história se passa por muitos caminhos, e chega um momento que a mãe da Tita morreu. A Tita, assim, sempre amorosa, sempre cuidadosa, continuou cuidando da irmã. A irmã teve um filho, não conseguia amamentar. A Tita começa a produzir leite para amamentar o filho da irmã. Assim, ela, apesar de toda dor, a pessoa voltada para o cuidado. E aí, a mãe, vou encurtar a história, né? A mãe morre e a Tita e o Pedro começam a se aproximar. Ele já não tem relação nenhuma com a irmã dela, nunca gostou, nunca foi uma relação verdadeira, né? Foi um casamento de conveniência ali. E eles começam a se aproximar para o sentimento real. A mãe da Tita reaparece como um fantasma e começa a condenar ela como antes. Que ela era uma vergonha, que ela devia se recolher ao lugar de onde ela nunca devia ter saído, oprimindo ela de novo. Nesse momento, a Tita se volta contra ela e enfrenta. Fala, não, vai embora de uma vez. Você me oprimiu a vida inteira. Eu sempre te odiei. Aí ela fala assim, você quer que eu seja tão pura como você, que teve um filho ilegítimo? Porque aí ela descobriu que a mãe não era tão pura assim, enfim. E enfrenta. E quando ela faz esse enfrentamento, o fantasma da mãe vai embora. Se a gente for ver na experiência da psicologia, a gente diz que as pessoas que passaram por abusos, elas internalizam a voz do abusador. Então elas repetem para si mesmas essas opressões. Então, por exemplo, uma adolescente, uma criança que sofreu bullying, quando ela tenta fazer a integração, a primeira voz que vem na cabeça dela é a voz da inadequação. Não, eu não pertenço, eu não vou ser aceita. E ela identifica essa voz como algo verdadeiro. Então, na linguagem simbólica da Tita e da mãe voltando como um fantasma naquela situação, era ela enfrentando a voz internalizada da mãe de que ela não tinha direito de ser feliz, que ela não tinha direito de amar, que ela não tinha direito de existir. E aí, daí vem essa libertação. E por que essa história fez tanto sentido na minha vida? Porque eu tenho uma mãe assim, óbvio. Na época eu não compreendia com toda essa clareza, que é essa a diferença, né? Eu me identificava, eu reassistia, mas eu não tinha clareza que aquela era também a minha história. Depois, com o tempo, com terapia, com amadurecimento, eu fui entendendo tudo isso em cada etapa diferente. Na etapa da opressão, na etapa da internalização da opressão e da necessidade desse enfrentamento. É muito comum, só desdobrando mais esse tema, é muito comum famílias que tenham passado por pais abusivos, que eles não tenham nem condições de ter uma reação crítica de enfrentamento. Eles não conseguem sentir raiva. Eu atendo pessoas que se sacrificam em trabalho para oferecer para os pais aquilo que nunca recebeu. E não consegue ter esse distanciamento. É a naturalização. Né? A gente diz que as informações que a gente recebe nas primeiras infâncias, elas são absorvidas, como a nossa consciência ainda não está formada de uma maneira crítica e é a única referência do mundo, a gente externaliza isso como uma verdade absoluta. Então é uma desconstrução que não é só racional. Precisa de outros elementos, e aí a arte colabora com esses outros elementos. Eu falei da literatura e da escrita, mas eu vejo muito pouco elas se distanciarem. Por exemplo, a simbologia ela é mais estudada nesses núcleos da mitologia e em imagens. Mas a palavra é a imagem. A palavra, antes da gente ter interpretado ela, era uma expressão rupestre, era um desenho que foi ganhando sentido. Né? Ela é som, ela é música. De alguma forma tem conexão entre tudo isso. Alguém de vocês aqui gostaria de contar, enquanto eu falava, se lembrou de alguma
experiência de epifania, de alguma arte que te fez sentir essa identificação e reconhecer a sua própria história nela? Eu Recentemente, como você falou, foi isso que eu recordei. Recentemente eu perdi a minha mãe. E eu tenho uma imagem de um rosto desconfigurado que eu comprei há muitos anos, até inspirado em Picasso. Então, que tem aquela imagem feminina. E aquilo está há anos lá em casa. Num determinado momento eu olhei e aquele quadro, aquela figura ficou diferente para mim. E aí eu escrevi sobre isso. E eu falei sobre o olhar. E era o olhar da minha mãe que eu procurava, que não tinha mais, mas que eu encontrei dentro de mim. E está até publicado. Está publicado no Insta. Nossa. E então, na hora que você falou, eu falei, nossa, aconteceu isso comigo com o quadro. Não é quadro, é um pratinho que fica em cima da mesa. Deixa eu... Assim, a gente vai ter o óculos de ver, tá? Isso aqui é só de frente. E aí eu... bem bacana. Aqui, ó. Isso era no começo, tá? No começo, esse aqui é o quadro, depois vocês... É quadro, não, tô falando quadro, mas é uma figura. Tá vendo? Configurada. E aí eu chamei estranho olhar. Olho pro lado, não acho. Te procuro. Sinto a estranheza de não achar lugar em que o seu olhar está. Olho para cá, olho para lá. Estranheza se encerra quando aqui dentro você está. Bem singelo, e ela tinha falecido há pouquíssimo tempo. E há anos eu tenho isso. Então, muito obrigada por me convidar a revisitar isso. Obrigada por compartilhar sua história com a gente. Por favor, Margarida. Eu também acabei traduzindo para a escrita uma experiência, né, que eu vivi quando, na infância, né, está inclusive no meu livro Fio de Prata, é um conto que se passa na época de Natal e Ano Novo, nas viradas do ano. E eu não sei se na região onde vocês moram tinha esse hábito das meninas e meninos de saírem, né, no primeiro dia do ano, pedirem um ano bom, um bom ano. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas assim, era normal, né, era prática na onde eu morava, e interior de São Paulo. E aí eu ouço, menina ainda de uns 8 anos, uma roda de homens conversando, bebendo cachaça, e meu pai, e aí um primo diz, o duro é amanhã, né, na virada do ano, a gente acordar com a molecada pedindo ano novo, né, ano bom. E aí meu pai vira e diz, pior é se uma menina bater na porta, né, dar azar, né. E aí eu ouvi essa prosa e corri, né, saí chorando e cheguei para minha mãe e disse, ela falou, o que aconteceu, né, o que você aprontou dessa vez? Aí eu conto para ela que eu não queria mais ser menina. Por que você não quer mais ser menina? Porque meu pai disse que dá azar, né, menina pedir ano novo. Eu nunca mais vou pedir ano novo, né. E aí a minha mãe, no alto da sua sabedoria, obrigada, Edu, ela vai até a roda dos homens, desfaz aquela roda e fala assim, olha aqui, presta atenção no que você fala, né? Desde quando menina não dá sorte, né? Isso não existe. Ela desmonta o machismo impregnado naqueles homens, né? E aí no dia seguinte, o meu pai vai lá cedinho, bota um dinheirinho na minha mão e fala, vai pedir ano bom, minha filha? Ah, tua mãe tem razão, ela sabe das coisas. Então, quando eu conto esse conto, né, no livro, eu falo dessa epifania que só as mulheres, né, quando vivem essa questão do machismo, elas conseguem, no momento de lucidez, virar a página, né, mudar a história. Obrigada. Obrigada.
Esse é um outro aspecto. A Margarida introduziu. Alguém só pode me dizer mais ou menos quais são as horas para eu saber quanto tempo eu tenho? 47? Ah, tá tudo. São 10h47? Ah, tá tranquilo. Tem um outro aspecto da literatura, que inclusive foi complementado pela Maria Homem ontem, que é a literatura colaborando com a parte social, com o consciente coletivo. O que isso significa? A gente está no momento que as mulheres estão ganhando voz, como a Margarida falou, denunciando as opressões sofridas ao longo da história, né? Compartilhando as suas chagas, as suas dores, e isso provoca um movimento que é coletivo. Então, se antes, em outros momentos, as mulheres nem ousavam desejar enfrentar, não pensavam em sair de casa, não pensavam em viverem sozinhas, hoje elas conseguem isso pela identificação com outras mulheres. A frase lá, que uma levanta, levanta todas juntas, né? É mais ou menos esse o caminho. E não só de crítica social para enfrentamento e resistência, né? A literatura como resistência, aí seria. Então tem a literatura como resistência, mas tem a literatura também como compreensão da sua existência, da sua própria dor. Como a gente estava falando antes da naturalização de uma violência pessoal, existe uma naturalização de uma violência social, né? Então, frases que eram naturalizadas, ruim com ele, pior sem ele, frases de manutenção da mulher em situações de opressão, né, que eram perpetuadas pela sociedade de maneira natural, são questionadas e provocam movimentação na sociedade. Mais para baixo? Desculpa, gente, não estou acostumada. A Maria Homem falou ontem do aumento do feminicídio nos últimos anos como consequência dessa reação das mulheres. Então, assim, o feminicídio é horrível, mas é um sinal de uma movimentação social, que as mulheres estão saindo, estão enfrentando, levando os filhos juntos, ganhando mercado de trabalho, e aí, dentro de uma camada ali da população, quando isso não é aceito, vai-se para o enfrentamento, para a violência, agressão. Então, toda uma outra discussão de gênero, né? E o Dante é um professor de história, puxando outro aspecto agora. O Dante é um professor de história que ele foi dar aula de humanização na medicina. E ele começou com filosofia e disse que eram, assim, que ele nunca tinha experienciado, como ele era de humanas, pessoas tão sem reflexão, sem questionamento, todo mundo silencioso. Ele falava que eram slides para a hora do sono. Ele não conseguia ter interação nenhuma e ele ficou pensando como é que ele fazia para mobilizar aquilo. E aí ele começou a trazer textos de literatura. E de alguma forma eles foram desenrijecendo da formalidade acadêmica e distante e começando a trazer suas próprias angústias pessoais. E ele expandiu essa experiência, depois ele foi para a parte organizacional com a literatura. Ele tem um livro que se chama Literatura como Remédio. E aí ele fala de uma sociedade adoecida pela desumanização da produtividade. Precisamos ser produtivos, precisamos ganhar, precisamos trabalhar o tempo inteiro. Literatura é distração, fantasia é distração, sonho é besteira. Para que aprender piano? Isso não dá dinheiro. Aprende línguas, melhora sua profissão, sua colocação no mercado de trabalho. Então, no aumento da tecnologia e da produtividade, se diminui a alma, o olhar para dentro, o espaço interno, a paciência, a conexão com a natureza e observação, como eu falei da minha experiência lá com as aldeias indígenas, com os encontros indígenas,
Então, ele considera que parte do nosso adoecimento social vem dessa condição. E aí a literatura entra como remédio, como quem tira do senso comum da arbitrariedade da vida, coloca num ponto crítico de distanciamento dessa realidade, de repensar essas condições sociais e de um mundo interno mais amplo, né? Uma capacidade de se reconhecer, de reconhecer o outro e de reconhecer outras formas de existência. Uma outra coisa que ele diz, e que aí eu vou entrar numa outra experiência pessoal, é que o remédio às vezes é amargo. Então nem sempre o nosso contato com as artes, com essas informações, vai ser leve e sutil. Você encontrou no olhar do quadro, o olhar da sua mãe, um apaziguamento para sua dor, mas às vezes a gente rasga essa dor primeiro. A gente precisa abrir e mergulhar nela, como eu fazendo a associação de uma ferida física, né? Não adianta ter a casca por cima se a inflamação está por baixo. Você tem que tirar a casca, limpar, encarar aquela dor da inflamação, desinfetar, para depois ir cicatrizando de uma outra forma. Fica uma cicatriz, mas ela pode ser mais leve, te influenciar e te dominar menos, que é isso que eu costumo dizer com relação aos traumas. Não significa que os nossos traumas vão desaparecer, mas você pode não estar movido por ele. Você pode entender que ele existe, você pode entender a hora que de repente ele te deixa mais raivoso, mais triste, e não se deixar tomar conta por ele, né? Então, nessa minha experiência, como eu citei que eu tive uma experiência difícil com a minha mãe na infância, né? De me colocar nesse lugar de cuidadora, de muita confusão, ela era uma pessoa suicida, foram muitas situações difíceis, e isso muitas vezes me fazia me sentir inadequada, como se eu não pertencesse à sociedade normatizadora e comum, olha lá, a voz internalizada da opressão. Então existe uma sociedade, o normal é ser de uma determinada forma, numa determinada estrutura familiar, num determinado tom de pele, num determinado grau econômico, quem está fora disso é inadequado. Então eu tinha essa sensação de inadequação, e aí eu fui estudar psicologia. Eu me questionava, eu falava assim, como é que eu vou ser psicóloga se eu sou uma pessoa com tantas dores assim? Aí outra falácia, como se o psicólogo fosse um ser desumanizado, perfeito, né? Uma figura plana, sem complexidade, sem história. Mas Zé tá concordando aqui do lado. E ainda na graduação, eu fui assistir a Karina, que é uma das maiores suicidólogas do Brasil. Não sei se vocês já viram alguma coisa dela. E a Karina, na palestra dela sobre suicídio, ela falava muito naturalmente sobre a mãe suicida. Ela falava, não, a gente cresceu, eu e acho que a irmã ou o irmão, a minha mãe sempre tentava se matar no quarto, mas ela deixava a chave da porta, de alguma forma ela queria ser socorrida. E a gente, criança, socorria, e ligava e pedia socorro, e ela contava essa experiência, e como da dor, ela se transformou em amor, porque ela quis entender o que levava as pessoas para aquele sofrimento extremo, e como ela poderia ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Aquilo foi uma cura para mim. Um compartilhamento da experiência dela. Eu falava, uma pessoa está no palco da USP, com livros publicados, sendo ouvidos por centenas de pessoas e sendo legitimada numa história difícil dela. Ela não foi invalidada, não é porque ela tem uma história difícil que ela não pode ser essa profissional. Eu saí de lá com essa epifania, com essa experiência que tomou conta do meu corpo, de que eu podia ser alguém e que eu era já alguém com a minha história. E cada vez isso foi se desdobrando mais, se desdobrou tanto que nesse ano eu comecei a sair da escrita mais acadêmica. Quer dizer, o ano passado eu já publiquei uma poesia com enluaradas,
que é um grupo da Margarida, sobre temas femininos, e eu entrei para o grupo da Liana Ferraz, a poeta de escrita matinal, e comecei a escrever com ela. E sem intenção nenhuma, mas começou a sair muita coisa dessa história, dessa experiência, que embora com anos de terapia, ainda tinha coisa ali para sair de outra forma. E a minha terapeuta falou, manda para Karina. Eu mandei para Karina, ela entrou em contato comigo chorando, que ela tinha se identificado, a criança dela, com a experiência de mães tão parecidas, ela tinha sido tocada por aquilo. Então, mesmo ela numa fase madura, a mãe já morreu tem muitos anos, a sensação dela de identificação fez ela reviver também uma experiência, né? Ela me escreveu um texto muito bonito, tá no Instagram. De novo, eu passei a noite chorando, me sentindo abençoada, por estar costurando a história de desde lá de trás, da minha experiência, do encontro com a Karina, de uma produção literária atual que revive isso, e dessa identificação e essa benção dela, né? Então, tem por muitos caminhos aí a literatura do individual, do social, do coletivo e do ancestral. Uma experiência humana de antes, agora e que continua. Eu trouxe uma coisa, uma música que eu queria colocar para vocês. Eu não sei como é que eu vou fazer com a caixa de som, talvez eu tenha que pedir ajuda, mas antes eu queria abrir e ver se alguém quer perguntar ou falar alguma coisa. Faz a contribuição da filosofia aí. É possível. Por livre e espontânea pressão. Oi? É música? Eu quero botar uma. É a caixa P15, é só botar o seu Bluetooth e ligar. Não tem nada combinado. Mas livre e espontânea pressão. Essa contribuição da filosofia, ele é filósofo. Hoje um filósofo aposentado. Mas sim. Sempre filósofo. Não, mas achei muito interessante essa questão do signo, né? O sinal e o símbolo. O signo, o sinal, ele é externo, ele é visível, visível, manipulável, ao passo que o símbolo ele é interno, o símbolo ele é representativo, né? Que é através do símbolo que a coletividade, que o imaginário, né? Se imaginário coletivo se representa, né? Através daquela situação. E também me chamou a atenção no que você disse, a questão da epifania. Como é importante na nossa vida ter assim a ocasião, a oportunidade de vivenciar uma epifania, né? Essa manifestação e muda, né? Dá um outro rumo, um outro direcionamento para a nossa existência, né? E vocês se referiram tanto à mãe, né? A mãe é tão importante na vida da gente. E eu lembro que por alguns motivos, né, desde meu nascimento, eu comecei praticamente direcionado. Minha mãe, minha família criou uma expectativa a meu respeito. Então, é aquele negócio, esse filho vai ter que ser isso, né? Então, eu vivi todo esse programa, né? Que era prescrito por outros. E, de repente, na medida em que eu fui percebendo essa situação, né? Num determinado dia, né? Eu achei que chegou num ponto de maturação que eu deveria dar aquele salto,
né? Foi difícil, com muita ajuda, né? De um profissional. E não sei se foi consciente ou inconsciente, mas eu sei que eu reservei a data específica para dar meu grito de independência no Dia das Mães. Enquanto meus irmãos traziam, né, alguma lembrança, alguma coisa, eu cheguei para minha mãe e falei, basta, daqui para frente eu vou ser eu. Isso aconteceu no Dia das Mães. Interessante que eu imaginava que ela fosse, né, censurar, né? Ou dizer alguma coisa, mas eu sempre fiz o melhor para você, como eles dizem, né? E creio que intencionalmente eles fazem isso, eles querem o melhor para os filhos, né? Mas não, foi ao contrário. Simplesmente ela me abraçou e disse, viva a sua vida. Acho que foi essa epifania, essa manifestação, né, que de fato me libertou mesmo, que me trouxe uma outra dimensão da vida, que eu pude perceber que eu poderia viver sem, né, estar dentro daquela rota estabelecida para mim. Isso foi por isso que eu estava falando com você. Obrigada, Zé. Eu vou. Nunca falei no microfone. Eu achei muito interessante essa parte que você falou da internalização e tudo mais, da violência que a gente sofre, né, como mulheres e tudo. Que eu moro há 40 anos numa cidade muito pequena, Rio das Ostras, não sei se alguém conhece ali. Então a gente não tem tantos problemas sociais. E há 2 anos eu estou morando em São Paulo, né? Então Rio das Ostras não tem muito morador de rua, e essa coisa foi um choque para mim. E desde a infância eu sempre escrevi, eu já escrevi, mas a vida vai, você vai morrer de fome, então eu parei de escrever. E esses últimos 2 anos em São Paulo, eu fiquei muito incomodada com essa coisa dos moradores de rua e e as pessoas pulando as pessoas no chão para pegar Uber, aquilo vira uma coisa natural, E aquilo foi. Você tá perto da caixa. Você tá perto da caixa. Agora saiu da filmagem. Obrigada. Enfim, aí aquilo foi me incomodando, eu escrevi um conto. Aí publiquei, né? Esse conto, eu distribuí para os amigos e tal, e a minha sogra leu, ela tem 75 anos. Aí ela leu e eu fui pequenininha e tal. Aí ela teve essa epifania que ela lembrou. Tudo bem, quer passar para cá? A gente está te ouvindo. Você fala nessa. Aí ela teve essa coisa porque e o conto fala sobre o rapaz que vai procurar emprego e tal, aí acontecem várias coisas e ele, vai se sucumbindo ao sistema. Eu tento falar da violência do sistema e tal. Então ele vira um morador de rua, mas ele fica muito baixo, ele vira um... Aí ela, nossa, isso me lembrou uma vez que eu saí com um rapaz, meu namorado na época lá, ela acho que em 75, 76 anos. E ele me levou pro cinema, mas aí quando a gente saiu do cinema, ele falou, eu tenho que trabalhar, então eu vou te deixar aqui, você volta pra casa. E ela sentiu o negócio que ela não tinha dinheiro nenhum, ela sentiu medo. Meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, como é que eu vou fazer? E ela falou que esse sentimento voltou quando ela terminou o livro. Aí no fim do livro tem esse sentimento. O que aconteceu com o protagonista, né? Ele ficou à mercê. Aí isso me lembrou, sua fala me lembrou porque despertou um sentimento nela, esse textinho, né? Eu sofri uma violência lá naquela época. Ele me pegou em casa, me levou, mas ele me deixou à mercê ali, né? E como é interessante a literatura vem trazendo, né, essa coisa de você
eu escrevi o texto para falar sobre um sentimento meu e como isso despertou. Eu nem imaginava, e ela compartilhou isso, eu falei, nossa, eu senti ali que essa mesma coisa que eu senti lendo, eu senti naquela época, 40 anos atrás, essa violência que ele me largou ali no cinema e tal. Aí eu achei muito interessante, né? Que cada um tem. Ela foi naturalizando isso, né? Tipo, não, normal, eu tive que pedir dinheiro ali, né? Falar, poxa, por favor, me dá, porque eu não tenho pra voltar. E achei muito legal essa coisa. E a gente vem trazendo, ela parou, não fica pensando, a vida vai seguindo e você vai internalizando essas violências do dia a dia, né? Então é muito legal como a literatura, a gente às vezes não sabe nem o que vai acessar. É uma conexão, né? Uma conexão profunda e exatamente como você disse, naquela época talvez ela não tenha tido isso. Isso ficou guardado numa caixinha dentro dela que com seu conto voltou e estava ali sem palavras suficiente para descrever o que ela tinha sentido naquele momento, né? O desamparo, eu tenho direito de estar indignada. Na época ela pode ter falado, nossa, que horror, eu não tenho dinheiro para voltar para casa. Ela pode ter se culpabilizado pela situação, vergonha. E aí, num outro momento, ela pode ter essa crítica e, de alguma forma, como a gente, casando com o que a gente falou, né? Tá ali a experiência dentro dela, mas ganhou um novo sentido. Não é mais a vergonha dela de não ter o dinheiro, foi o outro que não foi legal na forma como conduziu. Não foi combinado desse jeito. Muito legal. Meu nome é Leda, sou educadora e estamos trazendo essa história. Eu também tenho uma história com a leitura, que eu digo que ela sempre me salvou de uma situação familiar também difícil, me internava, na verdade, nas bibliotecas e por ali ia. E como professora, eu trabalhei com adultos, na alfabetização de adultos, e um dia eu fui trabalhar com a alfabetização de crianças. E eu me deparo com uma menina que eu recebo no segundo ano, 10 anos, vindo de outro estado, uma rejeição total da turma, a presença dela, não conseguia fazer um trabalho de incluir a Tatiane, né, que é o nome dela, naquele grupo, e eu sempre muito preocupada, e eu sempre trabalhei com literatura e trabalhando com poesia nesse momento, num processo de trabalho, de criação. Eu propus um trabalho com palavras, né, com algumas palavras que aí o que elas provocavam, o que a gente podia dizer delas, e o menino falou assim, coloca nesse círculo ali a palavra mãe. A gente, então vamos trabalhar com essa palavra. E aí o que ela traz pra gente? E a Tatiana, em determinado momento, levanta a mão e quer se apresentar para a turma, quer apresentar o trabalho dela para a turma. E a Tatiana começa, mãe que espanta, mãe que esfaqueia, e ela começa a trazer, e isso é bem emocionante também. Ela começa a trazer isso de um jeito muito forte, e aí ela começa a contar a história dela. E ela começa a falar disso, né? Esse processo, e a turma foi assim, 15 minutos praticamente, ouvindo, e muda a relação de todas as pessoas com a Tatiana e a Tatiana com a gente, a partir do momento. Essa compreensão. Então, assim, o quanto que a literatura também, esse processo de trabalho, né, muda relações. Tatiana se tornou outra pessoa e a gente também, a gente vai se modificando nesse processo. Então, é muito lindo. Então, eu tenho para mim que, assim, trabalhar com a literatura em todas as idades, dentro da escola, é muito importante, né? Só leia, né? Só de ler todo dia, esse processo de ler todo dia faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Então, a história que eu falo para vocês é um momento que assim, é uma transformação coletiva. Já temos tempinho? Claro! Eu sei. Devia ter feito a troca. É que você falou de trauma na sua fala. Psicologia, né? Trabalho com trauma. Eu vou aproveitar esse espaço no ouvido de vocês para cicatrizar um pouquinho mais o meu trauma. Porque faz muito tempo. E eu não gosto. E a gente só cicatriza falando dele.
E também ele fica falando, como pode ficar falando para todo mundo, para todo mundo, né? Eu achei, pensei e eu achei complicado. O meu segundo filho, quando nasceu, ele teve apenas 6 horas de vida, um bebê. Então meu trauma foi eu carregar aquele cadáver no braço, sozinho, né? Eu e a Margarete, que tinha feito cirurgia no período, e eu junto com um rapaz da lá, carregei aquele caixão no colo. Bom, aqui no cemitério com você, nem mas até esqueci. E enterrei aquele cadáver. Aquilo ficou muito. Passei muito tempo em que eu não queria ver criança. Eu não fiquei revoltado, eu não fiquei rebelde, eu chorava. Eu via criança, eu chorava. Então eu venho carregando isso há muito tempo. Hoje eu já posso, eu já falo, já consigo falar, já pego criança no colo, já brinco, mas até meus netos, quando nasceram, eu senti um pouco aquela dor, né? Então o plano é esse. Isso já se passaram mais de 30 anos. Você já escreveu sobre isso? Não, eu já escrevi eu inseri fatos de pouco. Casamento com ferro, mas não dá para perceber. Te aconselho a escrever, viu? Eu vou. Dói. É o tal do remédio amargo. É o tal do tirar a casca da ferida que está inflamada por baixo. Obrigada, amor, por você ter se sentido confortável e compartilhar essa história aqui. Bom, quanto tempo eu tenho? Sem tempo ainda. Eu vou colocar. Vocês conhecem a terceira margem do rio, do Guimarães Rosa? Tá, eu vou comentar um pouquinho e vou colocar ele como. Não tem como eu prever o que causaria uma epifania em vocês, porque são histórias muito particulares. Mas eu vou trazer o terceira margem do rio mais ou menos no intuito dos mitos indígenas, de algo que eu coloco, vocês escutam e trazem para você. O terceira margem do rio é um dos contos mais enigmáticos do Guimarães Rosa, que é um homem, né, o pai de uma família, que ele constrói para si uma canoa e solta essa canoa no rio. E ele fica em silêncio pro resto dos dias dele. Ninguém sabe por que ele escolheu isso. Ele nunca volta. Dizem que pode ter sido loucura, promessa, ninguém sabe. E aí essa terceira margem do rio é esse sentido de uma terceira margem, inalcançável, inatingível, com a terceira margem da loucura, do fora, do que a gente não alcança, do horizonte que a gente desconhece, do pós-vida, né? Então, ele tem esse que é simbólico no conto da terceira margem do rio, que é narrado pelo filho dele. E ninguém mais, ninguém menos que Caetano Veloso e Milton Nascimento musicaram um trecho da terceira margem do rio, e a Mônica Salmazo gravou lendo um pedacinho do conto. Eu achei que pro contexto aqui eu tinha pensado em ler, mas a música ela evoca uma emoção e ela vai falar. A gente falou do silêncio aterrorizador que traz os monstros, a gente falou da palavra, que traz conexão, que acessa. A gente não falou, mas existe também a palavra que distancia os nossos erros de comunicação na sociedade, que são muitos e são muito grandes e graves, até, né, por essa perda, por essa desumanização e perda de sensibilidade nessa conexão através das palavras. Então eu vou colocar para vocês ouvirem, e a ideia é ouvir para dentro. Não é para analisar o conto, não é para interpretar, não é para fazer uma construção racional, é para ouvir com sentidos, é para ouvir com sentimento, tá bom? Eu vou parar de filmar ali para eu conseguir pegar meu celular e colocar a música na caixa. Quer que eu pegue no meu celular?
Pelo seu? Pode ser. Então conecta com a caixa aqui. Como é que conecta? Entra no Bluetooth. É só pegar no YouTube. Pega no YouTube. Eu tinha preparado, eu achei que fosse ter projetor. Eu tinha preparado as imagens do filme, a música, imagens produzidas por pessoas que eu atendo, falando dessa voz introjetada, que ela faz uma imagem de uma figura aterrorizadora nas costas dela, falando você não tem valor, né, a experiência dela com essa voz introjetada. Mas ficou na tradição oral. Ficamos na tradição oral. Qual será que é esse X? Ela falou que era O 5P, né? É, o que é esse? Acho que ela falou assim. Conectou? É. Só abrir o YouTube que eu coloco. Vou colocar, tá? São 6 minutinhos de canção. É um processo de escuta mesmo, pra dentro. Precisa ver o volume? Peraí. Volume do celular. Aonde que aumenta o volume? Seu, Margarida? Talvez aqui embaixo. Deixa eu tentar no meu então, que eu acho que o meu. Aí. Abaixa um pouquinho, zero, tá bom? Tá bom? Tá. Diz, eu sou madeira, beira, vendaval, tris, risca certeira, silencioso, sério, nosso padrão diz, risca terceira, água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso Pai. Por entre as árvores da vida, por sob a risca da tua viu, o que ninguém jamais ouviu. A voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso Pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro aflora, hora da palavra, e o pão enorme, nosso Pai. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúdio
nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canhão. Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Lá de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus pra gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva e pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai ou você fique, você nunca volte. Silencioso, sério, nosso pai não diz, pisca a terceira, água da palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Rio, 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 por entre as árvores da vida, rio, por sob a risca da cama, rio, o que ninguém jamais ouviu, viu, a voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, clara, clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro aflora, tora da palavra, rio tão enorme, nosso pai. Gostaram? Vocês conheceram essa música? Alguém quer dizer o que você achou? O peso da palavra, quando dita, o peso da palavra. Quando calada, é brasa da palavra, queima, feito gelo, feito fogo. Eu sou o Rui, pai da Mana. Queria dizer uma coisa que ela me ensinou muito. Porque é legado muito sua mãe. Me ensinou a respeitar.
como que eles estão aqui com o direito de julgar, né? Passando, quem tiver vontade, fala. E se encontrar com o microfone, fala. Vou partilhar. Meu pai, quando saía de casa e eu queria saber onde ele ia, porque ele era alcoólatra e eu tinha muito medo que ele saía para beber, e ele dizia: eu vou na casa dos Birigui e Biriguá. E eu escrevo isso, eu busco a casa dos Birigui e Biriguá. Então, só essa partilha foi isso que me fez pensar, entre outras coisas, mas vou partilhar isso. Voltou. Que joia. Quando se sentirem à vontade, não é pra ninguém forçar mesmo. Eu só forcei o Zé porque eu conheço, tenho intimidade. Aí eu não deixei ele fugir, não. Mas o resto é o caminho interno de vocês. Compartilha quem se sente à vontade. Palavra calada também é forte. Palavra calada é forte. Bom, gente, então é isso. Foi essa a proposta. Vamos fazer uma foto todo mundo junto? Agora a Mana já tem um equipamento gravado para escrever a história. Ela é a minha vigilante da escrita. Vocês já ouviram falar do vigilante do peso? Ela é a vigilante da escrita. Ela tá todo dia atrás de mim. Amanda, você já começou a escrever seu livro? Amanda? Você já tirou uma hora de atendimento para